vibrar. Rádio Liderança. A programação que é pura emoção. Rádio Liderança, a número 1 do seu coração. Liderança, de Irecê para o mundo. Rádio Liderança Web. Um show de audiência. Bom dia, Rádio e TV Liderança. Agora são exatamente 11h04. Começando o nosso podcast Dialogando na Liderança. E o nosso convidado de hoje é o senhor Paulo Eber Paz da Cunha. Ele é engenheiro civil, empresário, no ramo de construção, membro da Academia de Letras de Irecê, faz parte da diretoria da Reuse e presidente do Conselho Consultivo na Reuse. Senhor Paulo, nem sei como eu falo, o senhor engenheiro, o senhor Paulo. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio TV Liderança. É um prazer enorme ter o senhor aqui, que veio hoje contribuir com o seu conhecimento, e levar, assim, informações para muitas pessoas, com certeza, que está nos ouvindo agora através da Rádio Liderança. Então, o senhor pode se apresentar para nós, suas considerações iniciais aí, por favor. Quem é? Bom dia a todos. Bom dia, dona a apresentadora Gilberci. Gessi e Gilberci, que faz parte da equipe. E em seu nome eu saúdo todos os funcionários dessa Rádio Liderança, Isso. E também gostaria de
de saudar todos os ouvintes dessa emissora, né? Que estão ligados e sendo informados a cada dia. Né? E hoje, eu sou, para quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, estou na área pré-serviço para a Prefeitura de Irecê, na área de projetos. Fiquei 14 anos coordenando o setor de projetos de Irecê, e além de ter participado de administrações de várias cidades na micro-região de Irecê, participei da cidade de Cafarnaum com o grande prefeito Ivanilton, participei dos 2 mandatos de Aguinaldo na América Dourada, demos uma boa ajuda aí lá na administração. Trabalhei também com Dr. Amauri em Mulungu do Morro por 3 mandatos. Fizemos praticamente a cidade de Mulungu. Trabalhei em Canarana com o Videvaldo, trabalhei em Barro Alto com o seu irmão Vanderlei, trabalhei em Barra do Mendes com o Dr. Nel, e trabalhei também em Bititá com o Vanderlino. Eu dei sorte porque esses prefeitos todos, quando saíram, tiveram uma boa aprovação, e com isso eu também saí muito feliz. E por último eu vim participar de Irecê, na construção de Irecê. Depois de ter participado em toda a micro-região, eu prestei o concurso para Irecê, e de repente eu não ia nem fazer parte do quadro, mas me deram tanta liberdade na prefeitura que eu terminei dando uma contribuição para Irecê. Eu entrei no governo de Beto Leles, né? No meio do governo de Beto Leles, e depois fizemos o segundo mandato dele, em seguida veio Joaci, depois veio Zé das Virgens, depois veio Luizinho. Então nesse período eu fiquei na frente de todos os projetos de Irecê. Graças a Deus eu acho que nós demos a nossa pequena contribuição para a gente ver a cidade que é hoje Irecê. Entendeu? As obras de impacto que nós fizemos foi no governo de Dr. Joaci, que eu gostaria até de mandar uma lembrança para ele. Adorei trabalhar com ele trabalhei na sua assessoria, e nós conseguimos viabilizar para Irecê o aterro sanitário, que era uma obra importantíssima. Conseguimos elaborar o projeto de esgotamento sanitário. Conseguimos também viabilizar o matador de Irecê, que infelizmente não vem funcionando, não sei porquê, mas viabilizamos tudo isso. Conseguimos trazer também o presídio, né? Uma informação muito boa, mas Irecê precisava, tivemos que trazer. Entre essas obras aí também, eu acho que foi um período muito rico em termos de pavimentação com o Joaci. Certo? Então, nessa parte de Irecê, eu me sinto que dei a minha contribuiçãozinha para Irecê, é o que é hoje. Muito bem, isso mesmo. Atualmente o senhor trabalha há 27 anos na prefeitura e 14 anos desses anos com a coordenação de projeto. Acho que o senhor já falou alguns deles aí, mas o senhor trabalha lá com a liberação de alvarás e habite-se, né? E desses 27 anos, 14 deles que o senhor atuou como projeto, o senhor, assim, com certeza são vários projetos, mas o senhor pode citar, assim, qual que o senhor considera mais relevantes aqui para a cidade de Irecê? Eu acho que o mais relevante seria o esgotamento sanitário, certo? O esgotamento sanitário, porque o esgotamento sanitário de uma cidade, se você não tiver ele, é um freio de mão puxado, porque você não pode fazer os grandes prédios, porque você usar força para um prédio de uma certa estrutura é uma dificuldade grande. Nós temos inclusive um prédio de 10 andares em Irecê. Para a gente poder liberar, nós tivemos que dar algumas condicionantes. Eles teriam que ter contato com a Embasa, e a Embasa ver se conseguiria, digamos, fazer uma linha de atendimento a eles. Então, com isso, a gente tinha a necessidade de fazer esse projeto de esgotamento. Nós viabilizamos o esgotamento de Irecê, certo? Nós viabilizamos em 2012, entendeu? Porque a gente tinha essa necessidade de... A cidade tem que crescer, então sem esgotamento realmente dificulta esse crescimento, entendeu? E outro projeto que eu achei de grande relevância para Irecê, na época nós fizemos, só o projeto, não conseguimos executar, foi a drenagem pluvial de Irecê. Que eu sentia que Irecê, quando chovia, a gente recebia a contribuição de águas pluviais, não é nem de Irecê, vinha de Lapão, daquela parte mais alta. Aí nós fizemos um projeto para poder amenizar o problema de chuva quando chegava em Irecê, porque a cidade inundava. E à medida que a gente ia pavimentando as vias, complicava ainda mais.
eu tinha essa preocupação, certo? Eu, inclusive, agora o prefeito que saiu, Elmo, ele conseguiu fazer uma parte dessa drenagem pluvial. O nosso projeto era um projeto bem arrojado. Na época, em 2012, era 65 milhões. Então a gente ia fazer um anel com a pista de um lado, pista do outro e um canal no meio para tirar a água da cidade. Mas isso, infelizmente, não conseguimos o financiamento em Brasília, certo? Que o governo disse assim, não podia direcionar tanto dinheiro para Irecê. Eu falei, vamos modular. Aí mesmo assim eles mandaram um recurso para a gente fazer um projeto adaptando a nova sistemática do Ministério das Cidades lá. A nova sistemática era você criar piscinões, porque o problema de drenagem é maior quando ela recebe aquele fluxo muito grande de água. Depois que passa aquilo, alivia. E o custo de drenagem é um custo muito caro, que vai dar canais, vai dar tubulação muito grande, então é uma obra muito cara. Então eles falaram, não, nós vamos mandar um dinheiro para vocês elaborarem um projeto e adequarem a nossa nova sistemática do Ministério das Cidades. É por isso que nós não viabilizamos na época, mas contamos com o apoio do nosso prefeito da época. Primeiro, Joaci, foi feito o projeto e nós fomos para Brasília com o Zé das Virgens buscar esse recurso. E eu gostaria de mandar um abraço aqui para esse grande prefeito Zé das Virgens também. Muito bem. E na sua atuação como empresário no ramo da construção civil aqui da cidade de Irecê, são construções comerciais, residenciais, né? Tendo em vista que a cidade de Irecê é uma cidade que está em pleno crescimento, desenvolvimento. Ela cresceu muito e continua crescendo, isso a gente já sabe, né? Mas o senhor e a cidade de Irecê é considerada também a cidade-mãe de toda a região. Nesse ramo da construção, qual que é, assim, a maior amplitude? É a construção comercial, tendo em vista de muitos negócios que sempre estão abrindo aqui, né? As portas aqui em Irecê. Então, se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu deve ter essa visão, sendo engenheiro, empresário no ramo da construção, com certeza, né? Aqui é uma cidade crescendo, igual está Irecê, um comércio fantástico. É verdade. Eu acho que entendi bem o que eu entendi a sua pergunta. Muito boa essa pergunta sua. É o seguinte, na verdade, eu gosto mais de obra pública. Eu não gosto de obra particular. Por isso que eu trabalhei em tantos municípios, porque eu gosto mais de trabalhar em município mais pobre, que precisa dos técnicos. Você sente uma carência nos nossos municípios aí vizinhos. Hoje pode até ter melhorado, mas lá atrás não tinha técnicos para viabilizar os projetos, para viabilizar isso. Então eu encontrei esse campo para realmente dar uma ajuda às cidades do Polo de Irecê, entendeu? Eu não gosto muito da obra privada, porque eu não tinha tempo de ficar em Irecê, eu estava sempre viajando. Então eu evitei fazer obra em Irecê, e depois que eu entrei na prefeitura eu nem podia fazer, porque era eu que estava analisando alguns projetos, como era que eu ia fazer obra aqui. Então eu, na verdade, em Irecê eu só fiz análise de projeto, fiz os projetos de infraestrutura de Irecê, nós fizemos de pavimentação, de UBS, dessas obras assim fundamentais para a cidade. Eu fiz na área de projetos e não executava, eu era mais fiscal na época, porque eu estava à frente da prefeitura e a gente teria que fiscalizar, era creches, esse tipo de obra assim básica, que eu acho que Irecê hoje está bem servido. E o senhor que trabalhou em várias gestões aqui na cidade de Irecê, né? Gestões passadas, inclusive você citou aí o ex-prefeito Elmo Vaz, que começou um trabalho excelente aqui na cidade. Como que é agora trabalhar com o prefeito Murilo? É o seguinte, como eu lhe falei, eu era a cabeça pensando em 3 ou 4 governos aí atrás. Depois que Elmo entrou, eu fui para a parte de análise de projeto. Eu não participava muito dos novos projetos de Irecê, porque o próprio Elmo já é um engenheiro, né? Então, Elmo já tem essa expertise na área de projeto e tal. Então, eu fiquei mais analisando, liberando loteamento, liberando alvará, liberando habites, entendeu? Eu não participei ativamente como eu participava antes, elaborando os projetos, viabilizando, indo para Brasília, indo tirar pendência de projetos,
entendeu? Então eu fiquei mais recuado. E eu me dizia, não, você já deu a sua ajuda, então vamos por aqui, fica por aí analisando. Foi até Luizinho que me tirou da área de projeto, que é muito cansativo, entendeu? Você tem a data de entrega e tudo. E Luizinho, não, você vai ficar nessa área. Eu terminei ficando por algum tempo. E agora nós vamos falar da famosa Reuse, né? Isso. O senhor pode falar um pouco sobre a Reuse? Na verdade, quando foi fundada, né, a Casa de Estudantes, e quando ocorreu a sua extinção? Porque a gente vê que ela teve uma grande contribuição aqui na cidade de Irecê. É o seguinte, para a gente falar de Reuse, a gente vai dar uma recuada nos anos 70. É o seguinte, imagine Irecê nos anos 70. A gente, Irecê, era bem pequeno e não tinha faculdades, né? Não tinha faculdades, e às vezes os pais de família gostariam de que seus filhos não ficassem só com segundo grau, tivesse o curso superior, entendeu? E nós tivemos aí a felicidade de ter o prefeito Ineni Nos Dourados, foi quem fundou a Reuse em 74. Certo? A Reuse foi fundada em 74 e beneficiou vários estudantes, entendeu? Então nós devemos agradecer a Ineni por essa feliz ideia, certo? E gostaria de mandar um abraço aos seus filhos, como Sérgio, como Adonias, que é um grande empresário, como Tony. Então todo esse pessoal aí, a gente tem que agradecer. Inclusive fizemos até um livro aí e botamos o currículo dele agradecendo todo esse trabalho que ele fez pela gente, certo? E então, como eu lhe falo, voltando aos anos 70, Irecê teve um boom de crescimento a partir dos anos 70, porque nós recebemos o asfalto nesse período, certo? E tinha um grande gestor na frente, que era Ineni, depois vinha de Joaci, entendeu? Então, na verdade, com isso, Irecê recebeu um incentivo muito forte para a agricultura. Então, Irecê caiu na graça do governo e tinha o financiamento aqui. O Banco do Brasil financiava muito. Com isso, nós conseguimos receber muitos imigrantes do norte, que era o pessoal lá eram os paraibanos, eram os pernambucanos, os cearenses, entendeu? Todo esse povo tem um papel importantíssimo nessa cidade que é hoje tão pujante, entendeu? Então, na verdade, eles vieram atraídos pelo boom do feijão, que eles, na verdade, eram um pessoal mais dedicado à agricultura. E no seu meio veio também os empreendedores, que esse pessoal que mexe com o comércio, o paraibano mesmo, você vê que eles pegavam feira em tudo quanto era lugar. Nós agradecemos muito esse povo. Esse povo realmente deu uma outra dinâmica a Irecê em termos de comércio, porque o pessoal tem de Irecê, o Dourado em si, ele tinha uma tradição da agricultura, eles são expertos nisso. Mas com a chegada desses imigrantes do norte, nós fizemos um misto quente aí, do agricultor com os empreendedores, os comerciantes, entendeu? Você pode olhar que hoje grandes comerciantes vieram lá de Salubro, como Edgar Martins, com o seu Ayrton, Henrique. Então esse pessoal tem um dom do comércio. Então a cidade é tão pujante, por quê? Porque nós recebemos esse povo e que investe em Irecê e tornou Irecê uma cidade muito atrativa, entendeu? Então nós devemos agradecer. E a Reuse, nesse período, enquanto a gente estava estudando, muitos dos nossos colegas, alguns foram para outros lugares e muitos voltaram. É aí que veio a ideia da gente fundar a Reuse, porque tem vários profissionais na área. Nós temos aqui engenheiros, nós temos contadores, nós temos veterinários, nós temos médicos, nós temos o que mais aí, todo tipo de profissional aqui, e a gente estava olhando para o outro sem dar uma contribuição na cidade. Eu falei, com tanta gente qualificada, por que que a gente não vai ajudar no desenvolvimento? Vamos fundar uma associação aí sem fins lucrativos, para a gente poder, não vamos alterar a administração dos gestores, mas vamos pelo menos optar no desenvolvimento. Se a gente pode contribuir com isso sem custo, por que a gente não fazer isso? Durante os 50 anos, nós comemoramos agora 50 anos da fundação da Reuse, né? Então, o que aconteceu?
a gente com 50 anos, nesse período, às vezes as pessoas se formavam e cada um foi para um lado fazer sua vida. Como nós agora, grande parte dos riozianos estão se aposentando, então esse pessoal todo, eles já têm praticamente, estão aposentados e agora estão querendo fazer alguma coisa em prol de Irecê, para poder pagar o que Irecê fez conosco. Entendeu? Entendi. Então essa foi a ideia de fazer a Hilse pra gente dar essa ajuda nesse sentido. Não queremos lá nos anos 70. Nós não queremos aqui pegar nada que o prefeito queira fazer. Nós estamos aqui apenas para contribuir, se for o caso. Se quiser nossa ajuda, nós vamos tentar fazer. Então vamos encampar algumas coisas assim que eu acho que precisa, né? Campanha de doação de sangue, acompanha essas coisas assim que a gente precisa das pessoas incentivando, doação de ovos, algumas coisas, né? Que a gente acha que pode contribuir nessa direção. Entendeu? Então, desse começo da Hilse, muitos estudantes foram beneficiados com este apoio, com certeza, mas a Hilse abrigava estudantes de toda a região ireceense? É o seguinte. Ou vinha de outros estados também para cá? Não, é o seguinte, porque Irecê nos anos 70 era um Irecê que a gente chamava grande. E naquele tempo, João Dourado pertencia a Irecê, América Dourada pertencia, São Gabriel pertencia, Lapão pertencia. Então só daí são 5 cidades. Entendeu? A Hilse recebia todos os estudantes que eram distritos antes. João Dourado, Lapão, São Gabriel e tal. Então nós a Hilse recebeu gente, nós tínhamos, passou pela Hilse, eu acredito, na faixa de uns 300 estudantes. Entendeu? Então, na verdade, era o Irecê grande. Desse Irecê, o deputado Edivaldo Lopes emancipou 4. Então você vê que diminuiu muito. Né? Então o deputado Edivaldo Lopes, a quem eu mando um abraço aqui para o seu filho Eduardo Lopes, que é um parceirão nosso, e agradecer pelo trabalho do seu pai e dele também, que faz parte da nossa associação, entendeu? Então foi por aí que a gente estamos criando a Hilse e prestar esse serviço. E o senhor tem ideia, assim, de quantos alunos passaram, assim, pela Hilse, assim, aproximadamente? É isso que eu estimo na faixa dos 300, mais ou menos, né? Porque às vezes entrava um, saía outro, e às vezes o estudante não ficava muito tempo, ficava um período e depois concluía o estudo e ia para outro lugar, chegava outro, entendeu? Então a gente teve essa contribuição que eu acho que Irecê, muitos desses estudantes, muitos deles voltaram para aqui. Digamos, vou dar um exemplo aqui, Dr. Alex da AME foi um dos nossos residentes. Belarmino, como eu falei, passou pela Coelba. Sinobelino, que nós tivemos a infelicidade de perder, passou pela Dires. Eu chefiei a Embasa durante 8 anos aqui, entendeu? Então fizemos toda aquela sede, nós fizemos sede em tudo quanto foi, em todos os escritórios nós fizemos sede. Então eu acho que a cada um deu a sua contribuição. É verdade, cada um pouquinho, né? Um pouquinho, e daí que faz a diferença. Faz a diferença, então verdade. fomos por aí. Claro que muitos alunos se formaram em cursos superiores e muitas profissões também, com certeza, né? Muitos são empresários, doutores, né? Em outros ramos de atividades, em vários ramos de atividades. O senhor começou a citar alguns aí, né? O senhor poderia citar mais nomes, desses que passaram pela Hilse e hoje está aí fazendo sucesso no mercado de trabalho? Pronto, olhe bem, nós tivemos Aguinaldo, que era o dono da Casa dos Implementos, tivemos a infelicidade de perder há 2 anos, passou lá pela Hilse, era um grande empresário também, entendeu? Como eu lhe falei, teve Alex, que é um grande empresário, e nós temos outros aí, digamos, Zé Dilson é um grande agricultor, passou pela residência. Zé Dilson, ele hoje é com agronegócio. Tem João Nogueira, que é do agronegócio. Nós temos vários ex-residentes que vem contribuindo na sua especialidade. Nós temos Roberto Dourado, que é chefe da vigilância sanitária, passou por lá, é um dos diretores da Hilse também. Temos Marcelo, que passou pelo Tribunal de Contas do município. Então nós temos uma gama de alunos que passaram por lá e deram a sua contribuição, entendeu? Quando surgiu a ideia de tornar a Hilse uma instituição constituída legalmente?
é o seguinte. Juridicamente, né? Nós estávamos distantes durante, eu acho que um longo período, quando eu já falei que as pessoas, cada um foi para um lugar fazer sua vida, ia trabalhar, constituir família, montar suas empresas e tal. Nesse período nós ficamos distantes, ficamos em vida latente, entendeu? Aí há mais ou menos uns 4, 5 anos nós tivemos um encontro na América. E lá da América foi tão bom encontrar esse pessoal que há muito tempo a gente não se encontrava, né? Daí pra frente aí nos despertou criar a pessoa jurídica da Reuze, entendeu? Esse encontro foi lá no espaço que Sinobelino, que era um dos residentes, tinha lá na América. Aí nós começamos a pensar por aí. Aí foi em 2022, ó, já tem 4 anos. Entendeu? Aí nós começamos por aí e nós temos aqui a tradição de ter um encontro aqui no São João, certo? Depois desse encontro lá da América, nós já vamos no 5º encontro. Ou sexto, esse aqui é o 5º, né? 5º, nós vamos pro 6º encontro. Então, nós estamos nos encontrando no São João, que é a data que muita gente vem para Irecê, e aí a gente vai discutindo as coisas, né? Um dos residentes nossos, que hoje é até vice-presidente do Vitória, Djalma Abreu, e irmão de Severino, passou por aqui também e hoje está brilhando lá como empresário e como vice-presidente do Vitória. Então tem vários valores, a gente às vezes lembra, às vezes não lembra, mas nós temos muita gente boa que passou pela Reuze. Então, o senhor falou que a Reuze completou 50 anos, né? Foi. E vocês têm os encontros, né? Anuais. Nesses encontros tem a participação, assim, desses ex-alunos que passaram, desses alunos que passaram pela Reuze, ou é só... Porque vocês também que fazem parte da diretoria também foram beneficiados pela Reuze ou não? Não, é isso aí. Na verdade, a filosofia da Reuze, quando foi fundada, foi para os estudantes estar em Salvador estudando, bancado pela prefeitura, e quando tivesse as férias vinha ajudar aqui, fazendo plantio de árvore, ajudando na administração. Mas isso não aconteceu no período, até foi cobrado pro Joaci um tempo. Aí eu falei, já que nós não pagamos naquela época, tá na hora de pagar agora. É por isso até que eu também fiquei muito tempo na prefeitura, que eu tinha um débito com o Irecê, porque eles me ajudaram na formação, certo? Eu já tinha ajudado vários municípios, eu falei, por que não ajudei Irecê? Chegou a hora. Então fizemos grandes projetos aqui para Irecê, eu estou satisfeito com o que até agora nós fizemos. E se puder contribuir mais, vamos ficar satisfeitos ainda mais. Agora são 11h29 e nós estamos aqui com o Dialogando na Liderança, e o nosso convidado é o senhor Paulo Eber Paz da Cunha, engenheiro civil, empresário, membro da Academia de Letras, faz parte da diretoria da Reuze. Ele ocupa o cargo de presidente do Conselho Consultivo. Mas antes eu vou dar aqui um bom dia aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando.
né? A Maria Socorro, bom dia, minha querida amiga Gessi, estou assistindo o programa, muito bem, muito obrigado. A Valdete Regis também, bom dia, Valdete. A Aninha de Jesus também, acompanhando aqui o Dialogando na Liderança. Muito bem, para vocês que são aqui de Irecê, são da região, se quiserem, podem fazer as suas perguntas, né? Toda a região aqui de Irecê, vocês podem fazer a sua pergunta, que o senhor Paulo está aqui para responder, viu? O que a gente não souber responder na hora, gente, a gente pesquisa e depois a gente responde. Esse problema a gente não tem, tá bom? Fiquem tranquilos, mas é muito bom a gente ter, né, o senhor Paulo aqui de Irecê com tanta informação, falando dessa casa de estudante que deu apoio para tantos profissionais hoje que está aqui no mercado de trabalho com muito sucesso, são doutores, médicos, né? Muita gente se formou e passou pela casa de estudante. Isso é muito importante. Eu acho que para vocês aqui de Irecê saber, conhecer um pouco mais da história da Reuze. Eu, principalmente, eu estou gostando muito de conhecer. Tem aqui também a Lorena, né? Pampona, também bom dia. Aninha de Jesus, adorei conhecer vocês. Ela esteve aqui na Rádio Liderança também e é um ouvinte assíduo aqui de Irecê, Aninha de Jesus. Muito obrigada, viu, Ninha? Você que é aqui de Irecê, você deve conhecer bem um pouco da história da Reuze, não é verdade? É. E agora nós voltamos aqui com o nosso bate-papo, com o nosso diálogo, né? Pode falar. Seu Paulo, quais os principais objetivos que norteiam a existência dessa instituição, inclusive os indicadores em estudos sociais, que a gente sabe que muitos passaram pela Reuze e a gente sabe também que, assim, antigamente era mais difícil conseguir esse apoio, né? Principalmente para ingressar numa federal, né? Às vezes as famílias tinham o poder aquisitivo que não possibilitava essa oportunidade para os seus filhos. Aí o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Antes de falar isso, eu vou... Lorena, que participou, é minha filha, ela tá ligada lá e tá participando. Um abraço aí, Lorena, participe mesmo e pode fazer pergunta, inclusive. É verdade, faça perguntas aí pro seu Paulo. Você só não, quem estiver assistindo aí pode fazer o que a gente puder responder, dentro das nossas limitações, vamos responder, isso, entendeu? Com certeza. Então vamos, a pergunta era nos indicadores sociais. Isso. É o seguinte, como eu falei que a gente aqui, a volta de alguns estudantes, foi uma volta muito rica para Irecê, no meu ponto de vista. Porque na hora que você ganha uma formação e você vai para longe, você perdeu tudo aquilo que você investiu. E na hora que você vai, se qualifica e volta, então nós ganhamos um profissional qualificado na cidade. É o que eu tenho dito, nós temos muitos profissionais qualificados e a gente estava com esse pessoal todo só assistindo a cidade andar sem a nossa participação. Foi daí que surgiu a ideia da gente fazer essa entidade sem fins lucrativos, para a gente começar a pegar o potencial dos nossos residentes. E Irecê, na verdade, é uma cidade pujante. E aí, quando você pega uma cidade como essa, qualquer ajuda é muito bem-vinda, entendeu? Como é que eu tô lá com, digamos, 50 profissionais qualificados que podem ajudar na gestão e todo mundo fica olhando para o outro sem participar? Imagina, todo mundo perde, né? É verdade. Então a gente despertou nisso porque tá vindo a segunda geração dos reuzianos, são os filhos. Entendeu? Na hora que a gente cria essa entidade, a intenção nossa é também começar a integrar os filhos nossos, para a gente ter uma entidade forte que possa contribuir com o Irecê. Então, em cima disso, tem muitos filhos de reuzianos que estão aí já prestando serviço. E a gente fica como ovelhas desgarradas. Entendeu? Então daí para frente a gente vai começar a pegar a mão de obra desses descendentes de reuzianos para poder também se engajar no desenvolvimento da cidade, porque no fundo a cidade somos nós. Se a gente contribuir, ela vai ganhar um rumo que talvez não seja o desejado. Então nós queremos que Irecê cresça nessa pujança que tem, com seus filhos da terra ajudando.
Entendeu? Porque dando sugestões também, né? Dando porque sugestões. uma cabeça pensa 2, 3, 4, 5, vão pensar muito mais, né? Na hora que você faz um plano diretor, inclusive no governo de Joaci, que nós fizemos o primeiro plano diretor aqui em 2008, né? Mais uma vez eu mando um abraço para esse grande gestor que é Joaci. Trabalhei muito com ele. Então, quando nós fizemos isso, depois de 10 anos teria que ter a revisão, né? Já teve inclusive a revisão. É nessa hora que a gente vai precisar dos profissionais para discutir a cidade do amanhã. Se a gente, cada um fica num lugar e não dá aquela contribuição, a gente vai deixar de ajudar o desenvolvimento. Então, nós temos que estar alerta para esse tipo de coisa, que os filhos dos ex-residentes já estão com esses filhos que podem ajudar a gente. Então, isso vai ser uma corrente, um passando para o outro. Eu acho que quem vai ganhar com tudo isso é Irecê. É a cidade que acaba sendo beneficiada, não é? Isso. Aí tem mais um comentário aqui. Bom dia, Isaías Nunes, também que está aqui na escuta, né? E ele colocou muito bacana esse projeto da Reuze, tá vendo? Esse Isaías, posso falar? Pode falar. Isaías é meu genro, é casado com Lorena, né? Ah, sim. Esse também é um grande empresário lá em Salvador. Então, a Reuze tem história, né? História que ficou para sempre, para ser contada, e agora, com esses novos projetos que vocês estão tendo, com certeza pode contribuir muito mais aqui com a cidade de Irecê, né? Seu Paulo, o que vocês esperam, né, dos setores públicos e privados, além das sociedades de Irecê e região, no sentido de ter apoio, né, e a contribuição para que a Reuze realize seus objetivos? O senhor já começou a falar aí que ela foi juridicamente legalizada agora há pouco tempo. Com certeza muitos projetos vocês têm para poder continuar com a Reuze fazendo história. É verdade. Aqui na cidade. Na verdade é o seguinte, como eu sou um cara da área de infraestrutura e tem uma cidade na palma da mão por ter vivido esse tempo todo fazendo projeto e tal, e vivendo na prefeitura, então a ideia nossa é dessa contribuição que eu venho dizendo, pelo menos eu sou um dos profissionais, lá tem vários, entendeu? Tem o nosso amigo Belarmino, que é o presidente, aqui eu mando um abraço para ele, que é um grande presidente, foi presidente da Reuze. E depois, quando ele saiu, eu era vice-presidente da outra chapa e assumi a presidência por um período, entendeu? Eu naquele tempo eu tinha 15, 16 anos, entendeu? Então eu já participava da Reuze daquele período, entendeu? Então, na verdade, esse pessoal aí, como Belarmino, como Roberto Dourado, nós temos todo esse pessoal aí, eu acho que vai dar uma ajuda muito grande para Irecê, certo? Ninguém está aqui atrás de recursos, nós estamos atrás de contribuir. A palavra de ordem nossa é contribuir com o desenvolvimento de Irecê e região. Agora mesmo nós temos um assunto muito importante, que é fazer, digamos, as bacias de Irecê, que é um problema em termos de as bacias de Irecê, que Irecê de repente pode entrar em colapso. Se Mirorós, digamos, não chover bem, a gente pode entrar em colapso. Tanto é que a doutora do São Francisco foi feita às pressas, certo? Inclusive já tem até projeto para duplicar, porque Irecê vem crescendo tanto que talvez o volume que está sendo aduzido aí não vai ser suficiente. E aquela barragem de Mirorós, na verdade, não foi feito para atender a população, foi feito para atender os agricultores, a agricultura lá, porque foi um financiamento da Codevasf. Como Irecê estava na iminência de um colapso hídrico, aí o governo, que na época era a ACM, ele botou para a Embasa usar parte da água por um período. E aquele curto período nós estamos até hoje, imagine como nós estamos atrasados. Então nós temos que unir forças para poder a gente deixar Irecê preparado para o seu desenvolvimento. Que um dos grandes problemas de Irecê e que dificultava o desenvolvimento de Irecê era não ter água. Sem água, como é que cresce a cidade? Não tem jeito. Entendeu? E Irecê, digamos, sobrevivia de poços. Quando tinha um período muito longo de estiagem, os poços baixavam. Então, por isso, nós fomos buscar água lá em Mirorós, que deve estar uns 70 quilômetros, fomos buscar em Xique-Xique, que está 110, e estão precisando de mais.
E a cidade, segundo informações, isso foi a informação que recebemos, que a cidade de Irecê vai ser uma das cidades que vai crescer mais na Bahia nos próximos 10 anos. Você que é investidor, se prepare, que a cidade vai crescer nesses próximos 10 anos, a cidade vai mais crescer na Bahia. Porque já é uma que já vem nessa pujança toda. Na hora que a gente receber a contribuição do Baixio de Irecê, tem quantos hectares a produção de que vai sair dali? Na hora que começar o Baixio de Irecê responder aquela expectativa, certo? Quando começar, Irecê vai virar outra cidade. Uma pena que a gente sente que a coisa não tem andado muito, né? Eu acho que a gente tem que ter uma ajuda mais governamental. É por isso que a gente precisa de deputados filhos da terra para ir buscar os recursos e botar isso para funcionar. Está um pouco na ativa e está um pouco no papel. No papel, só está no papel, entendeu? Mas é isso que a gente tem que buscar, digamos. Quem sabe se essa segunda geração de rios não vai ter alguém que vai abraçar isso. Então nós estamos jogando essa semente aí para ver se a gente tem alguém assumindo isso e tornar a cidade realmente grande como ela tem que ser. É verdade. Somando as forças, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Sozinho ninguém faz nada. Mas o senhor que conhece já passou por várias gestões, eu volto aqui a um assunto. Eu acompanho, na verdade, a Prefeitura de Irecê, o trabalho aqui da cidade desde a gestão do Elmo Vaz. Né? Mas porque eu não sou daqui, mas eu já acompanhava de longe a gestão do Elmo, e agora estou vendo a do Murilo, que está fazendo, né, tá dando sequência ao que estava sendo feito. Para assim, fazer uma comparação com esse crescimento da cidade de Irecê, esse desenvolvimento que está sempre progredindo. As outras gestões também foram assim? Uma foi dando continuidade ao trabalho de hoje para Irecê ser hoje o que ela é? É o seguinte, a sua colocação é muito importante, que eu vou fazer um comentário aqui. Eu acho que os grandes gestores de Irecê, né? Os grandes gestores de Irecê não são os gestores atuais. Os grandes gestores foram aqueles lá atrás, que você ia buscar pedra a 100 quilômetros para fazer uma pavimentação. Nenhum caminhão, você fazer 10 metros de pavimentação, imagine. E você trazia tudo isso. Já assim foi o Rio do Calçamento. Então, eu considero os grandes gestores, esses que iniciaram Irecê. Que hoje é o seguinte: você conseguir calçar a cidade em termos de paralelepípedo, e na hora que você bota um asfalto em cima e pinta, parece que o cara fez a cidade. Será que é bem assim? Eu só questiono isso. Não é que eu estou desfazendo de quem fez isso, porque está modernizando. Mas a gente tem que olhar quem estava trazendo um caminhão de pedra para fazer 100 metros para pavimentação em paralelepípedo, e a cidade toda já estava quase bem servida. E esse sujeito aí, Joaci, é muito responsável por isso, que ele era considerado o rei do calçamento. Entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta, para ver um pouco da história. Naquele tempo tinha um projeto Cura, não era, Paulo? Certo. Eu vou até fazer um comentário sobre isso. No governo de Doinha, ele trouxe um projeto Cura que ele pavimentou muita coisa aqui. Nós temos, eu vou até mandar um abraço para ele aqui, que foi um gestor, foi até que me trouxe para Irecê. Quem me trouxe foi no governo de Joaci, ou de Doinha. Porque na verdade é o seguinte, não sei se eu vou entrar agora nesse assunto, posso entrar? Pode. É o seguinte, eu tinha me formado e estava em Salvador, trabalhando numa empresa, a Beltran. Aí eu recebi o convite se eu queria voltar para Irecê. E na Beltran, eu trabalhava era praticamente no polo petroquímico, fazendo ampliação de fábricas. Eu trabalhei na Ródia, trabalhei na Policarbonatos, na Copene, naquelas empresas todas. Eu fiz uma obra em Feira, e essa obra, na verdade, ela foi filmada e depois passou para os profissionais lá da empresa, né? Tinha uns 40 engenheiros. Eu nem participei lá da reunião. Aí depois dessa obra ficou com o modelo lá, e o pessoal disse assim: vamos premiar a Paula agora. Eu ia pro Sambódromo no Rio,
ou para uma obra na África do Sul, na época. Aí me perguntaram se eu queria vir para Irecê. Eu falei, vou na hora. Deixei tudo para vir para aqui. Porque minha intenção era realmente voltar para aqui, porque a vida de engenheiro, e principalmente nessas grandes empresas, você não tem parada. Você tá aqui hoje, amanhã tá em outro lugar, tá em outro estado. Eu falei, porra, essa vida de andarilho não dá pra mim não. Fiquei por aqui, tô muito feliz aqui. Então fez uma ótima escolha. Eu fiz uma ótima escolha. Isso é bom. Né? Então nós falamos bastante sobre a Reus e agora nós estamos falando um pouquinho da Prefeitura de Irecê. Se eu quiser comentar mais alguma coisa referente à política aqui de Irecê, se eu fica em aberto. Mas se eu quiser voltar um pouquinho no ramo da construção aqui de Irecê, principalmente o senhor que trabalha para a Prefeitura, pela Prefeitura, eu acho que o senhor tem mais a acrescentar para nós aqui referente. Na verdade é o seguinte, o que você tem hoje, você não plantou hoje. Porque às vezes as pessoas olham para a cidade e dizem, poxa, a cidade tá bonita, esse prefeito é um grande prefeito, tá? É verdade, é um grande prefeito, mas a gente tem que olhar para quem começou lá atrás. Eu sou muito saudosista, eu sou muito de pegar quem pegou a cidade. Olha bem, antigamente a cidade, o município não tinha receita própria, inclusive até os vereadores não tinham remuneração. Então, para você ter um vereador na época, você tinha que chamar o cara para contribuir. E a política em si mudou muito. Hoje a política virou um mercantilismo. As pessoas só vão atrás de ganhar alguma coisa, de se fazer, de se armar. Então eu acho que o país está de cabeça para baixo nesse sentido. Ô Paulo, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. O senhor responde se quiser. Pois não. Você tem o direito de responder ou não, ou de ficar calado. Pois não. Qual a nota que o senhor daria ao prefeito Joaci na sua gestão passada? De 0 a 10. De 0 a 10. Ele foi aprovado, na gestão passada dele, então, ele foi aprovado com 85%. Então é de 8,5 para 9. E do prefeito Elmo, que fez um grande trabalho na cidade de Irecê. Elmo também, eu não sei qual foi a aprovação dele, mas ele tá entre 8 e 9 também. Fez um bom trabalho. E do Murilo? O do Murilo, eu acho que ele está começando praticamente, porque é o seguinte, como eu conheço a área, né? Quando eu conheço a área, às vezes no primeiro ano o prefeito, ele não consegue nem botar o projeto dele em execução, porque ele já vem pegando os projetos do outro prefeito, entendeu? Dentro de um ano você não pode nem avaliar o gestor, porque ele está concluindo obras do outro gestor, entendeu? Agora eu volto e pergunto, e do ex-prefeito Beto Leles? Beto Leles é o seguinte, foi um cara que ele avançou muito na educação, Beto. Eu acho que ele quebrou um paradigma grande aí, principalmente Beto, na área de educação. De educação e também de esgoto, essas coisas, né? Eu acho que Beto, na verdade, ele foi muito bem na educação e na saúde. Na saúde. Eu acho que ele não foi muito bem na pavimentação. Porque tanto quando Joaci entrou, o pessoal clamava por Joaci, que era o rei do pavimentação, porque você sabe que Beto saiu para ser prefeito lá em Ibipeba, né? E ele ficou 1 ano. E Joaci não pôde responder dentro de 1 ano a pavimentação. E ele pagar a eleição de Zé Duarte naquele tempo foi difícil, porque as pessoas esperavam, assim que ele entrasse na prefeitura, se tornasse o rei do pavimentação de novo, e não tinha como. Mas na verdade, depois que ele renovou o mandato, ele fez um projetão de pavimentação aí que realmente... E o Beto fez muito ali pelo esgotamento sanitário de Irecê, que é obra que não aparece, né, Paulo? Não aparece, Beto foi um grande gestor, certo? E um político muito preparado. Eu acho que Irecê ganhou muito com Beto. Entendeu? Então nós demos muita sorte. No fundo, nós ganhamos muito com esses gestores que chegaram lá aí. Pra cá estamos bem, né? Graças a Deus. Você tá bem na foto. Tá bem na foto. Entendeu? Nós pegamos aí Luizinho, que eu achei que foi um grande gestor. Não conheci ele como gestor. Eu trabalhei com ele. Eu achei que ele foi um grande gestor, o Elmo também foi um grande gestor. Então nós estamos dando sorte. Então só mais uma pergunta. Pois não. De Doinha, me parece que o senhor é um pouco simpatizante com o Doinha, né? Não, com o Doinha foi quem me trouxe. Eu tenho rapaz, eu ia até passando. Eu gostaria aqui, quem me trouxe para aqui foi o grupo de Edivaldo Lopes,
que era ligada o vice-prefeito, que era Oswaldo Rodrigues Vilela, o pai de Ricardo, certo? Quem me trouxe para aqui foi esse grupo aí de Edivaldo, Doinha, certo? A Biderman, Hermenilson. Tinha esse grupo aí que quando eu me formei e souberam que eu estava formado, perguntaram se eu queria vir gerenciar a Embasa. Foi aí que eu vim para Irecê, e na Embasa eu fiz o que aquela sede ali foi o que fiz nessa micro-região, fiz sede em tudo quanto foi lugar durante 8 anos. Pronto, eu agradeço aí por responder as minhas perguntas. Pode fazer a pergunta, o que eu puder responder eu respondo. Passar para a âncora do programa, que é a Jessi. Pois não, Jessi, pode perguntar. Então, vê se tem alguma pergunta aí do pessoal aí, dos participantes. Esse povo tem vergonha de perguntar. Eles têm vergonha de perguntar, não sei porquê, mas eles podem perguntar. Gente, pode fazer suas perguntas aqui, que o seu Paulo responde, viu? Olha só, o conhecimento, a bagagem que ele tem de conhecimento aqui da cidade, não só da cidade de Irecê, mas de toda a região. Né? A gente tem que aproveitar essas pessoas, assim, com esse conhecimento todo. É aqui que é o lugar certo para vocês fazerem as suas perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida ou quer saber alguma coisa a mais, aproveitem essa oportunidade, não deixa passar. Tem aquele ditado, às vezes a oportunidade passa uma vez e não passa duas. Não é verdade, é bom pegar esse gancho que você... Porque Paulo não é candidato a prefeito, nem é vereador, nem é deputado. E ele está falando bem das gestões passadas e a do momento. Isso é muito importante. É bom vocês que estão ouvindo a Rádio Liderança fazerem as suas perguntas. É verdade. Não é, Paulo? É verdade. E eu ia falar um negócio e terminei não falando. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para Oswaldo Rodrigues Vilela, o pai de Ricardo, que era muito meu amigo, foi quem me trouxe para aqui praticamente, né? Eu cheguei aqui em 84. E ele era vice-prefeito de Doinha. Foi esse grupo que me trouxe para aqui. Entendeu? Eu mando um abraço para ele e toda a família, para Sandro, para Ricardo, para Tela, para Tena, todo esse povo que eu praticamente era da casa deles. E morei inclusive 2 anos em Lapão. Que eles me trouxeram por aqui, né? A Bida, irmã de Castro Dourado, que tem a esposa Zete, tem o filho Zaqueu, Sara, todo esse povo eu mando uma lembrança aí, porque eu sou muito grato a todos eles. Agora o senhor falou um pouquinho de cada coisa, né? Falou da Reuse bastante, falou da construção civil mas agora você podia falar um pouquinho da Academia de Letras aqui de Irecê. Não podia deixar passar em branco. É importante também. Com certeza. Eu gostaria de falar da Academia de Letras, mandando um abraço aqui para o nosso escritor referência, que é Jackson Rubem. Jackson Rubem é muito meu amigo, escritor, já lançou 14 livros, meu parceirão, entendeu? Ele deve estar nos ouvindo aí, certo? E foi ele, meu padrinho lá na academia. Eu falei, rapaz, eu não sou esses escritores, eu não sou nada. Ele disse, não, mas o seu perfil vai encaixar na academia. Então eu entrei na academia em 2022, juntamente com o Dr. Estácio. Estácio é o diretor de comunicação da Reuse. Inclusive eu estou invadindo até o espaço dele, que era ele que divulga esse tipo de coisa. Um abraço aí para você, doutor. Estou invadindo seu espaço aqui, mas vai retornar para você, viu? Entendeu? Então na academia, e hoje ele é o presidente da academia, Estácio. Um abraço para você, Estácio. Eu sou vice-presidente. Então ele está à frente da academia hoje. Ele já participou dessas feiras literárias. Eu vou deixar para ele contar. Ele incluiu a Academia de Letras de Irecê nas academias do estado. Ele fez um trabalho belíssimo aí à frente da academia, entendeu? E a gente está tocando a academia aí porque eu acho que é um órgão importantíssimo, e a cada dia que passa o nosso povo está lendo pouco, e a gente tem que olhar um pouco para isso, entendeu? Mas eu vou deixar isso pro nosso presidente quando vier aqui. Pronto, né? Que nós estamos lutando. Vou até lembrar aqui que nós estamos lutando pela sede da academia, entendeu? Porque hoje nós estamos sem sede. E nós temos um decreto aí do prefeito Beto Leres. Beto foi ótimo para a academia. Ele doou aquele espaço que é hoje o Espaço São João para a academia. E atrelado àquilo, pode falar? Viu? Atrelado àquilo, a gente
e agregar lá o arquivo público. Porque Irecê, a gente precisa, a academia estava atrelada ao arquivo público, porque para a gente conhecer um pouco a nossa história. E, né? Então a gente... Agora são 11 horas e 55 minutos. Nós estamos aqui já quase finalizando o nosso Dialogando na Liderança com o senhor Paulo Eber Paz da Cunha, engenheiro, empresário do ramo da construção, membro da Academia de Letras de Irecê e também presidente do Conselho Consultivo da Reuse. Olha só quantas funções importantes, né, seu Paulo? Né? Quanto conhecimento o senhor não tem aí para poder estar sempre falando? 1 hora é até pouco, né, para falar sobre tudo isso, né? Na verdade, a gente está sempre aprendendo, né? Como eu falei, eu mandei um abraço aqui para o nosso amigo Jackson, né, que foi um dos fundadores da academia. Um abraço também para Jorge Galvão, que foi presidente, e os demais membros da academia. Em seu nome eu saúdo os demais membros da academia, né? Que na FAI tá cheio de membros da academia, e todo esse povo aí realmente são pessoas especiais, né, pra gente e pra Irecê. Como eu estava falando sobre a sede, a gente precisa de uma sede, porque o trabalho do nosso presidente atual, que é Estácio, ele inseria a nossa academia nas academias do estado. E a gente hoje está sem uma sede, a gente está precisando, estamos lutando para tentar adquirir um espaço para a gente fazer os lançamentos nossos, fazer tudo que a academia precisa e incentivar a leitura do nosso povo. Como eu lhe falei, tinha um decreto de Beto que passava para a academia, aquela antiga prefeitura. Mas na época, quando eu entrei, é que eu fui ter conhecimento daquilo. Nós tentamos com Elmo, mas Elmo achou que ali era mais conveniente a Casa do São João, nos prometeu aquele espaço que é da Junta Militar. Nós inclusive fizemos um projeto para aquilo, mas oficialmente não recebemos, não sei, porque ele é muito ocupado, né? E nós estamos nessa luta, a ver se consegue esse espaço, certo? Na oportunidade eu vou saudar todos os membros da academia e o principal, o nosso presidente Estácio Marcos Dourado. Quanta gente importante, né? Assim, hoje em dia, talvez importante para nós, assim, mas que a pessoa às vezes contribuiu com tanto amor no coração, com tanta dedicação, que para ele, às vezes a pessoa, quem contribui muito, acho que às vezes até contribui pouco ainda, queria contribuir mais. Até mais, né? Esse é o sentimento das pessoas que gostam de contribuir, né? Com as outras pessoas ou com a cidade mesmo, porque às vezes tem gente que pensa que o prefeito da cidade é obrigado a fazer tudo, e não é. A população também, ela tem o seu envolvimento, né? Tem como dar a sua contribuição também para melhorar mais a cidade, o engajamento das pessoas, com certeza vai fortalecer os vínculos, o crescimento da cidade, não depende só do prefeito. É verdade. Né? Depende de cada um. E eu vou aqui, você me fez uma pergunta, rapaz, que eu só fiquei no meio, não consegui responder sobre a gestão de Murilo, né? Eu falei que a gestão de Murilo, eu acho que a gente vai começar a avaliar a partir desse ano, que no primeiro ano ele devia estar executando os projetos que Elmo tinha viabilizado. Daí para frente eu acredito que ele vai fazer um belo trabalho, certo? E também tem uma equipe que Elmo tinha montado, ele aproveitou muitos profissionais da equipe. Eu acho que Irecê deve estar em boas mãos, né? E que ele realmente consiga realizar o que ele pretende, e pode contar inclusive com a Academia de Letras, pode contar com a Reuse, porque o nosso papel é isso, é contribuir, porque não pode ficar só nas costas do prefeito a gestão, entendeu? A gente tem aqui podendo contribuir.
Na hora que a gente não puder, vamos ficar só assistindo. Mas enquanto tiver condições de contribuir, né? Pode fazer muita diferença para a cidade. É verdade. E a Lorena fez uma colocação aí, ó. Se eu quer... O que foi que ela fez? Deixa eu ver. Daqui não tá dando pra ver, não. Muito conhecimento e experiência. IDC ganhou muito com todo o trabalho dele. É o que o senhor estava falando agora há pouco. Eu acho que nós praticamente, quando eu vou revelar a vocês aqui, quando eu paro num cidade em Irecê e vejo esse movimento todo, eu olho para trás e digo assim, o trabalho nosso valeu. Essa gotinha da Beija-Flor contribuiu com toda essa cidade aqui, entendeu? Então a gente se sente realizado por ter feito alguma coisa, entendeu? E eu realmente faço isso de coração, porque eu adoro fazer isso. E o meu principal é trabalhar em lugar mais pobre. Tanto é que eu trabalhei em Mulungu, que era uma cidadezinha pequena. Trabalhei em Canarana, trabalhei em Cafarnaum, trabalhei na América, trabalhei em Lapão. O primeiro projeto que Ricardo fez como prefeito em Lapão foi eu que fiz. Nós fizemos um projeto de 50 casas. E ele participou desse livro de Irecê Além do Feijão, certo? Aí ele fez ainda, quem fez foi Jackson Rubens esse livro, né? E ele estava lembrando, Paulo, aquilo ali foi o meu primeiro projeto, 50 casas ali, né? Eu fui até com ele lá para tirar algumas fotos, mas está completamente mudada. Nós fizemos umas casinhas pequenas, 2 quartos e tal. Quando chegamos, mudou completamente a história. Então nós fizemos isso. E de repente eu adoro trabalhar para quem precisa. Eu achava que Irecê não precisava do meu trabalho quando eu estava trabalhando fora. Depois que eu entrei na prefeitura é que eu vi, Irecê precisa também. Aí dessa contribuição, porque a gente tem que pensar na cidade do amanhã. E eu tenho sempre uma visão futurista. Né? Nós pensamos, como eu estou lhe falando, fizemos o plano diretor, fizemos matadores, fizemos aterro sanitário, fizemos o projeto de drenagem. Nós só fizemos projetos estruturantes no governo de Joaci, certo? Eu fiquei sentido porque ele não voltou ao governo, que a gente poderia dar uma contribuição maior, mas é assim mesmo, quem está aí vai fazer, né? É verdade, quem tá aí vai fazendo. Mas ele já deixou a parcela dele de contribuição e muito, né, Paulo? Muito. Eu comparo assim, mais ou menos uma cidade igual nós seres humanos, que a gente tem a gente às vezes nasce, cresce, né? Vai jovem, adolescentes, jovens, adultos, depois se torna idosos. E a gente tem toda uma história. Tem um passado, né? Tem toda uma história a nossa vida. Se a gente começar lá no comecinho e falar, nossa, de onde eu vim, aonde eu estou, né? E forma ótimos cidadãos, né? Gente de bem. E a cidade dá para fazer uma analogia, né? Não é? De quando começou, às vezes eram poucos habitantes, depois vai fazendo, o senhor citou aí o Joaci, né? Sim, o Joaci que fez muito pela cidade. Então a gente nunca pode esquecer a base. Nunca né? pode esquecer quem já lutou por aquilo. Isso, quem foi que começou, porque isso o crescimento começou lá. A gente nunca pode esquecer as nossas raízes, e a cidade nunca pode começar aqueles que já passaram também, fizeram história. Isso. Né? Por isso que eu queria, na verdade, se a gente adquirisse o espaço para academia, a gente ia cuidar do como é o nome? Acervo? Não, o acervo da prefeitura. O acervo é importante, porque o acervo é que conta toda a história. Porque, na verdade, digamos, esse acervo deve estar em alguma gaveta aí da prefeitura, traça comendo. E aquilo tem que ser vivo, você tem que mostrar ao povo. Porque a história não pode morrer, né? Não pode morrer. Ela porque quem não conhece os seus heróis, quem não conhece os seus benfeitores, maltrata os seus heróis. Entendeu? Olha que legal, um acervo assim, colocando né, todas as fotos de todos as realizações, todos os gestores que já, desde o começo, né? Bacana demais. Paulo, você não quer aproveitar a audiência do programa e cobrar no bom sentido ao prefeito atual, que é o Murilo Tocante? Sobre a sede? Sobre a sede? Rapaz, eu posso cobrar aqui que a gente já vai tentando uma audiência com ele, o nosso presidente, mas não foi possível, eu não sei o que foi que houve, mas fica aqui o nosso apelo
prefeito, para atender o nosso presidente da ALI, para a gente tentar ver o que a gente pode fazer em termos da nossa sede, porque a intenção nossa era ter a Academia de Letras e também um arquivo público que a gente botar para ficar visível, para as crianças conhecer quem foi Irecê antes, como é que está Irecê hoje, quem fez isso, quem deixou de fazer e o que é que a gente pretende fazer. Porque na hora que as coisas ficam engavetadas, a gente não sabe da nossa história. Paulo, porque digamos o seguinte, agora há pouco também falávamos nós ali do Baixio de Irecê. Sim. Uma parte saiu do papel, a outra ainda permanece no papel. Que o seu sonho também sai do travesseiro. Tocante aí. Isso. O pedido que o senhor fez aí para o prefeito Murilo. Se ele não estiver ouvindo o programa, eu tenho certeza. Os seus assessores. Seus assessores estão ouvindo e vão passar para ele. Vão passar para ele, porque olhe bem. Não tenho nada contra ninguém, não. Ninguém aqui tem. Certo. E, na verdade, foi como eu falei, que Murilo daqui para frente vai começar a aparecer os projetos deles. Eu acho que são bons projetos devido à equipe que ele tem. Certo? Agora a gente precisava de um apoio nesse sentido, para a gente ter essa área da cultura um pouco mais olhada, entendeu? Não é que eu estou dizendo que ele abandonou tudo, não. De repente ele está focado em outras coisas e nós estamos precisando desse espaço para também. Nós estamos fazendo agora 100 anos. Ação, né? Para colocar em ação, né? Nós estamos completando 100 anos. Cadê aí o acervo histórico? Cadê? Como é que está o acervo nosso? Para mostrar. Uma pessoa que tem muitas fotos e muita história de Irecê é o Eduardo Lopes, o nosso amigo Eduardo Lopes. E ele, um abração aí, viu, Eduardo? Para você realmente tem todo esse arquivo, você, Joaci. Então, pra gente olhar a história de Irecê, tem que olhar esse tipo de coisa, entendeu? É aí que eu falo para Jackson Rubens, é a nossa referência. Foi quem primeiro escreveu sobre Irecê. E ele fez o serviço de pesquisa, tá? E também tem um dos escritores também, Adelmo. Adelmo fez sobre a história de Ibititá, parece. Ele fez um livro sobre a história de Ibititá, os vereadores, os prefeitos e tal. Um abraço aí, meu grande escritor que é da academia também, Adelmo, hein? Ô Paulo, já que você está falando assim muito de Irecê, qual é a data, na verdade, do aniversário de Irecê? Beto Leles fala que é uma data. Sim. O prefeito Elmo, que era prefeito, que agora é candidato pré-candidato a deputado federal, ele diz que não é aquela data. Aí fica que eu vi, não. Fica um dizendo que é uma data, outra diz que não. Qual é a verdade na sua concepção? É o seguinte, pelo que mostram aí, Irecê em 2 de agosto foi emancipado, mas depois teve um problema político e ficou um período sem gestor. Aí depois, quando foi 26 não sei qual foi, 26 aí, não sei qual foi o mês, Irecê tem um termo aqui, eles voltaram ele já tinha tido 2 prefeitos naquele tempo, né? Que até eu acho que Jackson Rubens fala sobre isso, e também aquele menino, outro escritor nosso lá é Adélio Dourado. Eu acho que ele fala sobre isso também. Eu entendi, Paulo, mas me diz uma coisa, uma criança quando nasce, que os pais não têm condições de registrá-los, ou de registrar. Nasceu, digamos, hoje. Quanto é hoje do mês? Hoje é 20. Então, dia 20. Se não teve condições de levar até um cartório, e só vai levar o ano que vem. Não consta logo no dia que vem ao mundo? Tem que constar onde nasceu. Então Irecê foi no dia que nasceu Irecê. Não importa o que aconteceu pela frente. Depois, né? O importante foi o dia que que a criança nasceu. Então foi o caso, 2 de agosto, pelo menos o que dizem os historiadores, né? Eu acho que tá Então, porque eu sou de 62. Quando foram me registrar, eu já tinha mais de um ano. Imagina. Então, mas teve que pegar o meu batistério para poder me registrar no dia que eu nasci. Do nascimento. Então esse é o caso de Irecê. Não tem que ter essa confusão. Irecê teve um problema, não tem nada a ver. É verdade. Não tem nada a ver. Você tem que registrar no dia do seu nascimento. É verdade. Então eu acho que esse nascimento foi 2 de agosto. É porque, na verdade, sobre isso tem algumas polêmicas aí, né? Que ele foi restabelecido em 26 de um mês aí do outro ano, um mês e ano, que eu não sei exatamente, mas a data realmente da emancipação foi 2 de agosto de
de 26. Por isso que está completando agora 100 anos. Entendeu? Agora foi restabelecido no 26 de um mês aí, de outro ano, que eu não sei exatamente. Então entendeu? Prevalece o dia 2 de agosto. 2 de agosto, essa é a data. Tanto é que aquela avenida ali, aquela avenida que está Irevel e tal, é 2 de agosto. Entendeu? Ali é a avenida 2 de agosto. É isso. Então, assim, no nosso bate-papo, né, a gente falou, acho que um pouquinho de tudo que a gente tinha para falar. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação de alguma dessas áreas que o senhor atuou, a palavra é livre, o senhor pode fazer a sua colocação. É o seguinte, eu só tenho aqui a acrescentar a vocês, pela oportunidade aqui na liderança, para a gente esclarecer algumas coisas que a gente viveu e que a gente participou, entendeu? Se a gente faz alguma coisa e não escreve, aí aquelas informações vão embora. E se não fala, se não fala, nem sabe. É verdade, entendeu? Tem que falar. Então eu agradeço a oportunidade de a gente fazer isso, a oportunidade que você está nos dando de divulgar nossa associação da Riose, certo? E também pela oportunidade de divulgar algumas coisas que nós fizemos por Irecê, que eu acho que daí para frente vai aparecer outros engenheiros, vai aparecer outros administradores e vai tornar essa cidade aquela cidade que a gente está esperando, entendeu? A cidade pujante, que cresce, entendeu? Eu agradeço muito a todos vocês e também agradeço a toda essa audiência, os participantes aí do podcast, participando. Eu acho que obrigado a todos vocês e eu estou aqui disponível para poder contribuir com vocês em termos de informações. Então, Paulo, a recíproca ela é verdadeira. É por isso que o nome do nosso programa já diz tudo: Dialogando na Liderança. Aqui nós ouvimos, falamos e respeitamos as opiniões de todo mundo. Entendeu? Aqui nós não temos lado A nem B, ninguém critica ninguém. Aqui é um programa feito para todo mundo, né, Jéssica? Sim, com certeza. Quero aqui mandar um boa tarde aqui para Maria Batista. Muito ótimo esse programa. E ela fala lá de Macadam, Minas Gerais. Muito obrigada, viu? Pela sintonia. Lá de perto da Zona da Mata. Tá ouvindo? Falei pro senhor que a Rádio Liderança ela tem um alcance fora de série. Um alcance grande. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui, que nos acompanharam no podcast de hoje, Dialogando na Liderança, né? Não quiseram fazer perguntas, mas vão se acostumando, porque hoje é quarta-feira, mas toda quinta-feira a gente foi uma exceção, né? O nosso podcast acontece todas as quintas-feiras, das 11 às 12. E vocês são sempre nossos convidados. Muito obrigado aí pela sintonia da Rádio Liderança. E o seu Paulo, a gente agradece imensamente o senhor pela disponibilidade, né, em vir aqui compartilhar todo esse conhecimento, essas informações tão relevantes para nós aqui, para quem está acompanhando aqui o nosso diálogo. A gente só tem que agradecer, e as portas da Rádio Liderança estão sempre abertas. Quando o senhor quiser aparecer aqui, terá um prazer. Tá bom, só, por último, só vou mandar um abraço aí para minha esposa da Pamplona, que ela deve estar assistindo, e alguns colegas que não participaram, mas devem estar assistindo, Paulo Roberto, Vavá, e alguns amigos que devem estar assistindo aí, mas não participaram. Mas um abraço a todos vocês e obrigado por ter nos ouvido durante quase uma hora. Uma hora, né? Passou, agora são 12 horas e 13 minutos. E só lembrando para vocês que estão ouvindo o nosso podcast aqui pela Rádio Liderança, estamos ao vivo para toda a micro e para toda a macro região de Irecê, principalmente para todo o Brasil. Coisa boa. Entendeu? No Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar vocês estão nos ouvindo ao vivo. E deixar também o nosso telefone para contato, que é o 99908 5252 DDD 74, para que, se alguém um dia queira participar também do nosso podcast, as portas da Rádio Liderança também estarão abertas. Beleza. Muito obrigada. Ótimo. A Lorena